Teorema do valor intermediário. Sejam f de AB em R uma função contínua e D um número real entre f de A e f de B, diferente de ambos. Então existe um ponto C no intervalo aberto AB, tal que f de C é igual a D. Antes de ver a demonstração desse resultado, eu vou fazer um desenho aqui mostrando o que ele está dizendo. A função está definida no intervalo fechado AB e é uma função contínua. Então o gráfico dessa função não apresenta saltos nem buracos. Está definida nesse intervalo fechado AB. No caso do meu desenho, o f de A está aqui e f de B está aqui. D é um ponto entre f de A e f de B. Por exemplo, esse ponto aqui, ponto D. Perceba pelo meu desenho que nesse caso existem vários pontos C, tais que f de C é igual a D. No caso do meu desenho, esse ponto tem imagem D, esse ponto aqui também, esse aqui e, por fim, esse ponto aqui. No caso do meu desenho, eu tenho 5 pontos cuja imagem é igual ao D. Aqui diz que existe um C pertencente a B, tal que f de C é igual a D. Existe, nesse caso, pelo menos um. Veja que aqui, no caso desse exemplo, existem 5 pontos C, tal que f de C é igual a D. Pelo menos um sempre vai existir, no caso das condições desse teorema serem satisfeitas. Vamos ver agora a demonstração desse resultado. Vou começar a demonstração considerando esses dois conjuntos, A e B. A é o conjunto dos x pertencentes ao intervalo fechado AB, tais que f de x é menor ou igual que D. E B é o conjunto dos x no intervalo fechado AB, tais que f de x é maior ou igual que D. Claramente, você vê que o intervalo fechado AB é igual à união de A e B. Agora eu vou demonstrar que tanto A como B são conjuntos fechados. Tomando x pertencente ao fecho de A, eu concluo que existe uma sequência xn de pontos de A, tal que xn converge para x. Xn converge para x. Isso vem do fato de que x é um ponto no fecho de A. Agora, usando o fato de que a função f é contínua, eu concluo que f de xn converge para f de x. Perceba que como xn pertence a A para todo n natural, então f de xn é menor ou igual que D para todo n natural. E aí, pela monotonicidade do limite, f de x também é menor ou igual que D. Como xn pertence a A para todo n natural, isso vem do fato de que xn é uma sequência de pontos de A, então pela definição de A eu sei que xn está no intervalo fechado AB, ou em outras palavras, xn é maior ou igual que A e menor ou igual que B para todo n natural. E daqui eu concluo, passando o limite, que limite de A quando n tende ao infinito, que é A, porque o limite de uma constante é a própria constante, é menor ou igual que o limite de xn quando n tende ao infinito, e esse limite é x, que por sua vez é menor ou igual que o limite da constante b quando n tende ao infinito, que é igual a b. Ou seja, x está entre A e B. Eu já havia concluído que f de x é menor ou igual que D. Agora eu concluí que x está entre A e B. E dessa forma eu mostrei que x, que é esse ponto que eu tomei aqui no fecho de A, cumpre as duas condições para ser um elemento de A. Ele está no intervalo fechado AB, é isso que está sendo dito aqui, e além disso, f de x é menor ou igual a D. É o que eu obtive aqui. Conclusão, então, aqui é que x é um ponto que está em A.
Esse X era um ponto arbitrário no fecho de A. Eu concluí que ele está em A. A conclusão aqui é que o fecho de A está contido em A. E isso significa que A é um conjunto fechado. De maneira análoga, se demonstra que B também é um conjunto fechado. Agora eu vou apagar essa parte aqui do quadro e vou seguir com a demonstração abaixo. Então eu já tenho dois resultados aqui, que o intervalo fechado AB é igual à união de A e B e que A e B são dois conjuntos fechados. Agora vamos pensar na interseção de A e B. A interseção B. Aqui existem duas possibilidades. Ou essa interseção é igual ao vazio, ou essa interseção é diferente do vazio. Vamos pensar nas consequências dessa desigualdade aqui, que a interseção de A e B seja diferente do vazio. Isso significa que existe um C pertencente a A e também a B. Do fato de C pertencer a A, eu concluo que C pertence ao intervalo fechado AB e f de C é menor ou igual que D. E além disso, do fato de C pertencer a B, eu também concluo que ele pertence ao intervalo fechado AB, mas agora, olhando para a definição do conjunto B, f de C é maior ou igual que D. F de C menor ou igual que D e f de C maior ou igual que D. Conclusão, f de C só pode ser igual a D, que é exatamente o que eu quero demonstrar. Mas aqui perceba somente um detalhe. Eu quero mostrar que existe um C no intervalo aberto AB, que satisfaz essa igualdade. Aqui eu concluí que existe um C, tal que f de C é igual a D, essa igualdade aqui, porém com o C no intervalo fechado AB. Mas note que não tem como o C ser igual ao A ou igual ao B e satisfazer essa igualdade. Por quê? Porque tanto f de A como f de B são diferentes do D. Então, se C satisfaz essa igualdade, com certeza ele está no intervalo aberto AB. Dessa igualdade, eu concluo que C pertence ao intervalo aberto AB. Então, o que é importante você perceber é que se a interseção de A e B for diferente do vazio, acabou a demonstração do teorema. Com certeza vai existir um C, tal que f de C é D, e esse C está no intervalo aberto AB. Então eu preciso ter a garantia de que a interseção de A e B é não vazia. Dessa forma, para finalizar essa demonstração, resta somente demonstrar que a interseção de A e B não pode ser o conjunto vazio. Isso eu vou fazer por absurdo. Eu vou supor que a interseção de A e B é o vazio e vou chegar a um absurdo. Suponha que a interseção de A com B é igual ao vazio. Então, uma vez que A e B são fechados, o que eu concluo? Que a interseção de A com B é igual à interseção do fecho de A com B, porque A e o fecho de A coincidem, e além disso, isso é igual à interseção de A com o fecho de B, porque B é igual ao fecho de B. Mas eu estou supondo que essa interseção é igual ao vazio. Então aqui eu tenho que a interseção do fecho de A com B e a interseção de A com o fecho de B são ambos igual ao vazio. Além disso, tanto A como B são conjuntos diferentes do vazio. Por quê? A é o conjunto dos x em AB, tais que f de x é menor ou igual que D. E essa hipótese aqui garante que o ponto A pertence ao conjunto A. F de A é menor do que D. Satisfaz essa desigualdade, claramente o ponto A está no intervalo fechado AB. E além disso, essa desigualdade aqui, de que f de B é maior do que D, mostra que o ponto B pertence ao conjunto B.
Então, tanto A como B são conjuntos diferentes do vazio, vale essa igualdade aqui e também essa aqui. O que isso significa? Que aqui eu tenho uma cisão não trivial do intervalo AB, mas nenhum intervalo da reta admite cisão não trivial. Isso aqui é um absurdo. E esse absurdo de que o intervalo fechado AB admite uma cisão não trivial veio do fato de eu supor que a interseção de A e B é igual ao vazio. Então, essa interseção não é igual ao vazio, portanto é diferente do vazio, e isso finaliza a demonstração.